Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins, boa noite. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Vamos começar por este caso. Pedro, o planeamento destes ataques são mais um sinal da forte polarização política que se vive em Portugal? Boa noite a ambos. Eu não faria a ligação direta à maior ou menor polarização. Podemos ter polarização política sem ter violência política a crescer. Eu recordo, aliás, o Ministro da Administração Interna esteve esta semana no Parlamento e o deputado da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, perguntou-lhe, não ao nível da condenação, mas ao nível do risco que representam se a extrema-direita ou a extrema-esquerda são mais perigosas, como queria ali alimentar precisamente esse discurso da polarização e de criar as falsas equivalências. E o Ministro da Administração Interna foi muito claro na resposta cristalina que deu. Estes movimentos de extrema-direita são muito mais perigosos, e cito, porque têm armas, matam, ameaçam, coagem. E isto fica demonstrado, que o Ministro sabe do que está a falar, porque nas responsabilidades que teve anteriormente conhece o que se está a passar nestes movimentos, que são bastante mais perigosos, e portanto eu acho que era muito importante não misturarmos as duas coisas. Podemos de facto ter mais crispação no Parlamento, mas isto são atos de grande gravidade. São atos de grande gravidade que surgem numa área política extremada, que se sente empoderada, que se sente maior capacidade de recrutamento. Não é só em Portugal, mas mais uma vez. Sente-se empoderada porquê? Sente-se empoderada porque há, de alguma vez, uma normalização de algum discurso que estava empurrado para as franjas, estava fora do debate político normal. Nós hoje no Parlamento, muitas vezes, nos temas que respeitam, por exemplo, às migrações, que é um daqueles em que eles que cavalgam e que procuram legitimar-se por aí, ouve-se hoje falar de remigração e de conceitos que vêm de uma narrativa e de uma cartilha de extrema-direita, mas eu acho que o mais importante nisto hoje era manter um consenso em torno do repúdio da violência política em qualquer circunstância e não confundir aquilo que são igualmente condenáveis, mas aspectos pontuais, desorganizados e de manifestações individuais de pessoas mais da extrema-direita ou mais da extrema-esquerda, destes casos, de facto, com alguma gravidade, que felizmente as autoridades têm vindo a identificar e têm vindo a prevenir. Não é só uma realidade portuguesa, há ramificações internacionais, há financiamentos internacionais e, de facto, estas características desta extrema-direita, com infiltrações também, infelizmente, algumas nas forças de segurança e nas forças militares, merecem, de facto, repúdio e especial preocupação. E eu evitaria contaminar com o tema do debate político. Mas cá está, também não estou... Repare-se, não estou a negar que não exista se quisermos, uma perda de vergonha, para usar aqui a expressão da obra recente sobre o tema, ou uma normalização de um discurso radicalizado. Mas este discurso radicalizado depois manifesta-se neste empoderamento, nesta organização e nestes riscos todos, que, aliás, escolhe, dentre os seus alvos, enfim, se for verdade e se confirmarem estes elementos, políticos do centro-esquerda, políticos do centro-direita, antigos titulares de cargos, portanto, o coração de decisores democráticos que são vistos como um alvo a bater e que é totalmente ao arrepio da tradição, da tradição democrática dos últimos 50 anos. Mais uma vez, e deixava só esta nota, é muito importante não ir atiçar o passado à procura de ganhos políticos atuais, porque nós, felizmente, tivemos vários casos em vários momentos, de riscos de derrapagem para a violência política. Ela não aconteceu, foi possível ao país superá-la. Há que ser igualmente prudente agora, quando os casos estão perante os nossos olhos, e ter capacidade de reação. Há discursos políticos, José Eduardo Martins, que deixam estes movimentos sentirem-se mais à vontade? Claro que há. Então, quando o dirigente deputado do Chega, Pedro Frazão, faz vídeos para aqueles congressos da Reconquista e do Sr. Grego Bovino, eu gostava de fazer como o Pedro. Também não gostava de associar isto necessariamente à política. Esta gente essencialmente são criminosos, mas não é completamente impossível ignorar que o 1143 teve um movimento de inscrições em massa no Partido Chega. Não é possível ignorar que este Armilar é o filho lá da outra coisa do Mário Machado. E há aqui 3 ou 4 notas que são de grande preocupação. Eu vou deixar essa coisa da ligação à política para o fim, mas a primeira coisa que me suscita grande preocupação em tudo isto é a quantidade de elementos policiais e a forma de recrutamento e a ideia de que se está aqui, no fundo, a criar uma milícia, uma força armada. O que foi apanhado desta vez são coisas gravíssimas. Armas impressas em 3D não são pontemolas compradas na Feira da Ladra. São instrumentos, são armas caríssimas, são armas com precisão e vamos lá ver, o movimento que quer
homens fortes, de preferência com experiência de combate, e que se decidiu armar. Por muito que apeteça dar bufetadas nos miúdos gansados que vão acabar as manifestações contra a greve geral, e por muito que pareçam todos parvos, entre parvos e maus, apesar de tudo, continua a haver uma diferença, e isto tem uma dimensão que não por acaso... uma diferença entre a violência de esquerda e a violência de direita? Vamos lá ver, a violência de esquerda e a violência de direita surgem consoante os tempos. Quando eu era miúdo era a violência de esquerda que assustava, era o Aldo Moro que era raptado, era o Baader-Meinhof, eram todas essas coisas que aconteciam pela Europa fora. Hoje não é, obviamente, esse o caso. Nós hoje estamos perante uma circunstância em que, de facto, uma das coisas que distingue o fascismo de não haver fascismo são as milícias armadas fora do Estado. E isto parece quase um movimento de camisas castanhas. Isto é uma coisa verdadeiramente complicada de ignorar. E por muito que nós possamos reduzir a coisa a são criminosos, são pessoas violentas, na prática há aqui um conjunto de motivações, de organização. 1000 pessoas num canal do Telegram não são poucas pessoas, não é pouca organização. E, portanto, eu sinceramente isto... preocupa-me bastante, e voltando ao princípio, eu acho que nenhuma destas pessoas, quando chega a altura de votar, tem todos um sítio simples onde votar, que é no Chega, mas eu acho que basicamente o próprio Chega tem cultivado muitas vezes ao longo do tempo ligações e mensagens equívocas sobre estas pessoas, ou até sobre outras situações mais graves nas forças de segurança, que de certa maneira não se pode dizer que não haja aqui, por mais que seja por baixo dos panos, não se pode dizer que haja aqui inocentemente um alinhamento de uns dos outros, não existe. Vamos avançar para o pacote laboral. Pedro Delgado Alves, depois de ouvirmos esta tarde o Hugo Soares dizer que esta lei vai ser aprovada por muito que custa ao PS, e Ventura dizer que o Chega vai conseguir para os trabalhadores a maior vitória em muitos anos, está fechado. É isso que a combinação das duas coisas indicia isso mesmo, ou seja, por muito que custa ao PS, a resposta que dá a isso, eu acho que vai custar bastante aos trabalhadores, ou seja, vão ter um recuo da proteção que o direito do trabalho lhes dá. O PS tem sido claro quanto a isso. Fizemos uma reforma laboral há bastante pouco tempo, que está a produzir resultados positivos ao nível da redução da precariedade, com um impacto relevante na adaptação da legislação laboral às novas formas às novas plataformas, às novas realidades do direito laboral. Portanto, a nossa posição sobre o assunto, sobre a substância, é já clara há bastante tempo, bastantes pontos de divergência. Eu acho que não é tanto relevante o que é novidade hoje, o que é notícia hoje, não é tanto isso. Acho que estão bem claras as linhas que separam o PS da proposta do Governo. Também é muito claro a incapacidade que o Governo teve de dialogar com os sindicatos. Ainda hoje alguém sublinhava que é a primeira vez que as 3 centrais sindicais, há uma terceira, que é a Confederação dos Sindicatos Independentes, que também se assumiu contrária ao pacote laboral, portanto, unissonamente rejeitada. A novidade hoje, de facto, é esta. É o Chega, ao contrário do que tinha vindo a dizer em vários momentos, quando percebeu que havia uma alta impopularidade deste pacote laboral, o líder do Chega recusou-a porque a considerava bar aberto aos despedimentos sem justa causa. Na campanha eleitoral recusou várias vezes os recuos da proteção laboral que estavam aqui em causa. Em vários momentos, obviamente, o que muda aqui é André Ventura, enfim, terá neste quadro negocial obtido alguma vantagem substancial que podemos não estar a observar, porque aquelas, a nível da legislação laboral, já vou dar nota do que é que eu suspeito que possa ser, mas ao nível das vantagens na legislação laboral, são umas migalhas. Ou seja, não estou aqui a discutir a bondade nem das propostas do Governo, nem as do Chega, mas comparativamente ele anuncia com aquela jactância toda há bocadinho a maior reforma de proteção dos trabalhadores de que há memória. Eu acho que provavelmente até a Frente Popular em França nos anos 30, que criou as férias pagas e os fins de semana, até tremerá perante esta pessoa que ultrapassa o seu legado, pessoal, que foi vocês André não Ventura. Estão a acreditar. É inacreditável. Nem imagina o que aqui conseguimos. Depois vamos a ver, é 2 ou 3 coisas. São aspectos das férias. E, curiosamente, a própria proposta do Chega até piora muitos dos aspectos que não estão na legislação laboral. E, portanto, o que é que ele ganha? A que se tinha a aceitar o GT era melhor, era nesse. Mas esse era o ponto onde eu queria chegar. É que, curiosamente, o Governo aparentemente faz algumas cedências menores que nem a UGT e a CGTP fez. Ou seja, num quadro de um processo negocial... Esta estava feita ao GT tal e qual dos mesmos não, senhor. termos. Há aqui várias coisas que, enfim, também não sabemos o contorno exato do que é que vai ser aprovado, porque aparentemente
não é claro ainda se isto baixa sem votação ou se amanhã haverá votação, mas tudo indica que, de uma via ou de outra, há um percurso que se abriu, uma avenida que André Ventura agora abriu ao Governo para aprovar este pacote laboral, e André Ventura terá extraído vantagens. Não necessariamente fora da lei laboral. Eu acho que vai ter que ter uma narrativa para justificar isto. Já começou a ensaiar este balão insuflado da maior reforma laboral de sempre. Muito provavelmente, naqueles aspectos que colocou como críticos, vai perceber que lhe vão dar qualquer coisa que depois bate na trave no Tribunal Constitucional. Dou só o exemplo das subvenções vitalícias. Estão extintas desde 2005, foram extintas pelo primeiro governo de José Sócrates. O que é que subsistem? Como por força da nacionalidade, deixa de lá ir. É exatamente a mesma estratégia. O que é que ainda sobra? Onde é que a aventura se agarra? É as pessoas que eram beneficiárias e que não a perderam. O Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre isso. Não se pode retroativamente eliminá-las. E são as únicas que continuam a existir. E, portanto, se ele insistir com a AD na aprovação de um diploma que as revoga, o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre isto. E, portanto, é um assunto que, muito bem, toma lá o brinquedo, mas depois vêm os senhores maus do Tribunal Constitucional e tiram-te o brinquedo e toda a gente pode reclamar. Mas o Pedro há bocado, não sei se fui eu que percebi mal, estava a sugerir que podia haver contrapartidas para lá da lei laboral. Era essas as duas notas. Há uma que é o prestígio, ou seja, na ideia de a minha legitimação como parte, como elemento indispensável à tal maioria de direita que está sempre a reclamar. Com isto, Ventura, de facto, agrilhou-a, puxa o Governo para se associar a si, não percebendo também... A minha parte crítica, aprova tudo o que o Governo quer, claro, e agrilhou. Não, agrilhou assim. Porque ao fazer isto mesmo, o que é que acontece? Passamos a ter um parceiro, temos uma coligação na prática, o país é governado pela coligação entre a AD e o Chega. Sistematicamente, estruturalmente, em todos os temas relevantes, mesmo neste, em relação ao qual dizia cobras e lagartos sobre este assunto, André Ventura recua porque, enfim, tem uma estratégia, penso eu, de absorção a curto prazo, ou a médio e curto prazo do PSD, quer entrar para um determinado eleitorado, precisa da legitimação que daqui advém. E, quanto ao resto, não faço muito mais especulação, mas há outros temas que vão ser abordados em diante, na sua agenda populista, potencialmente a revisão constitucional, outros aspectos em que, para si, terá que ganhar alguma coisa, nem que seja só simbólica, para demonstrar eu consigo obrigar a AD a vir ao encontro do meu programa. É fantástico. Eles não ganharam nada, mas o Pedro prognostica que eles no futuro ganharão alguma coisa quando eles não ganharam rigorosamente nada, meteram a viola no saco. O Pedro teve ao mesmo tempo para dizer duas coisas. O Dr. Ventura não conseguiu nada e, portanto, tem que disfarçar que não conseguiu nada para aprovar isto, mas na prática há uma coligação a funcionar todos os dias no Parlamento. Ou porque é que viabiliza esta... Viabiliza porque precisa de se legitimar e de fazer parte, de não acabar no fim da legislatura a dizer que tudo o que a direita quis fazer teve um viés populista do Chega que o fez andar para trás. Se no limite esta reforma laboral não tivesse passado, o Primeiro-Ministro diria: eu quis fazer uma reforma de direita que nem sequer era popular, mas que eu achava essencial para a produtividade. Tenho uma ministra que é especialista no assunto, que preparou o diploma e, portanto, nós até tivemos a paciência de esperar 9 meses e agora, no fundo, o que o Governo aprova é com 2 ou 3 cedências que já tinha feito ao GT, o que tinha posto em cima da mesa. Mas, atenção, vamos lá, às letras, não faltemos às letras e ao que foi prometido. A razão para que o Chega aprovasse isto era baixar a idade da reforma. Certo? Estamos os 3 lembrados disso, não é? Ouvimos alguma coisa? Estamos os 3 lembrados disso. Não desapareceu completamente. Ouviram hoje alguma coisa sobre isso? Nem hoje nem ontem. Então, o Dr. Ventura tem uma viola muito pequenina num saco muito grande. É o que aconteceu aqui. E parabéns à Ministra do Trabalho, além de ter feito hoje um discurso extraordinário, de grande qualidade, discordes ou concordes. Quando há elevação, as coisas têm... Olha, mais que não seja, sabem melhor na televisão. Está a ver, Diogo? O de hoje, quando ela se referia ao Partido Socialista como neomarxista, tomado pelo radicalismo dos seus antigos parceiros da geringonça, com uma intervenção... Eu não te queria dar a oportunidade de fugir ao terceiro tema, mas podemos ficar a discutir o discurso da Ministra, sim. E quando se referiu ao LIVRE, e quando se referiu ao Chega, e quando se referiu a todos... disse tudo o que uma ministra de Direita que quer mudar o Código do Trabalho deve dizer. E vocês têm que se habituar que a adversarialidade no campo democrático, quanto maior, melhor para todos. Porque isso é que não dá espaço nem a milícias nem a tontos. E com isto tudo o PS... Legitimar quem está fora do campo democrático é que também não ajuda ao campo democrático. Já agora, escolher como parceiro preferencial. Legitimar quem está fora do campo democrático, tu não podes é dizer que democratas são aqueles em quem o povo não vota e com quem fazes a geringonça, e não democratas são 60 deputados que o povo elegeu para a Assembleia da República. Os geringonças não foram eleitos pelo povo? Quer dizer,
Uns? Os da Geringonça não foram eleitos pelo povo? É que eu tenho ideia, o que me recordo da última campanha eleitoral, Então, Luís qual é- Montenegro dizia, qual é a não é diferença? não na conversa basicamente, com o já Chega. entramos no slogan. Não, o slogan. É o slogan, mas é o Luís Montenegro, que tinha esta narrativa. Quem O Partido aprovou as Socialista- reportagens com eles foi o Partido Socialista e até o do Pedro Nuno Santos. Pedro, vamos avançar na discussão. Uma medida Só que vamos constava. estragar aqui Não uma confundamos. conversa mais ou menos inteligente. Não confundamos estratégias Se vamos permanentes. para os slogans, Não vamos ficar os confundamos dois a estratégias interromper-nos e permanentes. gastamos o programa. Não confundamos estratégias permanentes. Escolher um parceiro preferencial Não, para aprovar estratégia tudo permanente. daquilo que A corresponde. estratégia porque, de facto, permanente estava nos do programas de Chega ambos, é quem medidas me dá pontuais que jeito. acontecem E de vez em vocês estão quando. fartos de lhes dar jeito. Ponto. Porque- Acabou-se. A estratégia do Chega é com quem me der jeito. E a vossa também. Queres comparar a legislação laboral, a lei da nacionalidade, as restrições na lei dos estrangeiros, a prestação social única com uma medida pontual que de facto constava de ambos os programas sobre E o portagens? orçamento, São Pedro estes Delgado Alves? comparáveis? E o orçamento? O orçamento em outubro veremos o que é que o Governo apresenta e o que é que vão ser as suas medidas. E, portanto, evidentemente, o Partido Socialista tem sempre sublinhado o seguinte, não é pela sua mão que, em matéria orçamental, até especialmente Já num não é momento tema, de especial dificuldade económica que atravessamos, obviamente, não tem vontade nenhuma de abrir uma crise política numa área especialmente difícil, mas obviamente terá que se aguardar pelo que o Governo apresentar, mas também o Governo, mostra-se razoavelmente desinteressado em conversar com o Partido Socialista, faz uma pequena demonstração pontual de cedências aqui ou lá, mas na verdade não há boa fé negocial da parte do Governo. O orçamento não era essencial Não disse para para haver uma crise política, não disse. Não, isso Mas não deixa de ser porque não problemático faz não aqui ter o PS. orçamento. Com É um certeza. problema. Então, mas que problemático para quem? Para o Governo, sobretudo, certeza. antes de todos, não é? problema político não haver seguramente orçamento, não é com para quem certeza. está na Mas acha oposição. que o PS chumba, a José Eduardo Martins, o orçamento? Eu não sei, não faço Estamos ideia. em junho, não é? Estamos em junho, ainda é muito cedo para isso. Acho já socialistas que acho, pediram acho chumbo. que o Presidente tirou demasiado Dário cedo Maes. a pressão de cima da necessidade de haver um orçamento bem Ou negociado. seja, fez a sua interação na criação e no desaparecimento da pressão fê-la de forma inversa à que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa fazia, mas com um efeito igualmente pernicioso. Ou seja, ao dizer que dissolvia caso não fosse aprovado, dizer a inversa não é exatamente... Tu às vezes dás uma não é volta tão exatamente a grande mesma. que eu tenho que ficar a pensar se concordo contigo. Foi o caso Mas acho que agora. Foi o caso agora. Mas acho que concordas. Ou seja, Concordo. assim como o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse, não havendo Confere. orçamento eu chumbo, eu dissolvo. Dizer a inversa também é um agrilhoamento, agora sim, concordarás que a expressão estava utilizada, dos Presidentes Presidenciais que têm que ter mais flexibilidade e margem de manobra para se Agora pronunciar. sei, é belíssima a imagem. Agora que concordaram 1 minuto e meio para cada um para falarmos do Irão, quem é que ganhou depois deste memorando? Então o Irão. O Irão vai ter muito mais. Já o acordo de Obama era o que era. Este é melhor. Um fundo onde ninguém põe dinheiro, mas estão previstos 360 bilhões para a reconstrução do que foi destruído. Um estreito que vai abrir durante 60 dias, que nunca tinha fechado no passado. O levantamento das sanções passadas, portanto, se lhes derem o dinheiro da reconstrução, o Irão e os ayatollahs que oprimem aquele povo desde 1979 são os primeiros vencedores. Aumentaram a prestação da minha hipoteca da casa, do combustível por todo o lado, aumentaram a inflação por todo o lado, criaram uma escassez de fertilizantes e, sobretudo, tudo isto tinha feito algum sentido se aquele regime tivesse desaparecido. Como ele se mantém na mesma e até aprendeu que daqui a 60 dias pode começar a cobrar portagem no Estreito de Hormuz, deste acordo agora anunciado, ganhou o Irão. Muito rapidamente, em 6 pontos, isto confirma de facto a forma como os Estados Unidos entraram de forma totalmente desavisada e sem uma estratégia de saída para isto. Em primeiro lugar, o acordo é provisório e nem sequer é um acordo provisório com vista a um acordo de paz, é um mero cessar-fogo que ainda vai ter que ser objeto de uma definição definitiva. Depois, não há garantia nenhuma de que Israel esteja incluído nas vinculações de não haver hostilidades no sul do Líbano, portanto também é um ponto de fragilidade do acordo. A matéria do nuclear também não está especialmente bem definida ou resolvida e, portanto, remete para futuras intervenções, mas na prática muito próximo do acordo que Obama tinha conseguido no passado. Para menos. Mais do que apenas o levantamento das sanções, também o congelamento de bens iranianos que estavam no exterior, de facto, também faz parte das sanções, mas é algo que no passado recente nem sequer ninguém colocava em cima da mesa porque era uma moeda de troca negocial que não queria prescindir. O apoio da reconstrução, que os Estados Unidos dizem que não põe lá um tostão, mas também todas as análises dizem que não põe lá diretamente um tostão. Vamos ver como é que articulará isto por outra qualquer via. O genro do Primeiro-Ministro, o genro do Presidente tem tão boas relações com os Estados todos do Golfo,
seguramente haverá criatividade na cabeça entre o Jared Kushner ou outros Muito para dinheiro. solucionar algo. E, finalmente, no plano interno, este aspecto que o José Eduardo referia, fica preto no branco pela primeira vez que ninguém dá ali gás nenhum a oposições internas e que cada um tem mão livre para massacrar quem bem entender e agora ficou reduzido a escrito. E, portanto, eu terminava só com a seguinte... Mas já estava reduzido a escrito com o que aconteceu na Venezuela. Não é isso. Não estava reduzido a escrito num acordo internacional em relação ao Irão. A Eu terminava só com o ditadura seguinte. bolivariana está lá com a alegria dos Estados Unidos. Basta recordar a última vez que um presidente americano assinou um memorando de 14 pontos em Versailles para pensarmos naquela que deve ser a expectativa muito positiva que temos pela frente com o desfecho deste acordo. Histórica. E eram os mesmos 14 São 14 pontos mesmo também, número. apesar de 14 pontos era a proposta do Wilson, não era o próprio tratado, mas Eu acho é que coincidências a mais para estar bem disposto. Se o Macron for muito entusiasta, isso foi basicamente gozar com o outro, convidá-lo a fazer aquilo ali. Pode ter tido sorte. José Eduardo Martins, Diogo, Pedro obrigado. Delgado Alves, obrigado, até para a semana. Obrigado.